enfim. Primeiro eu queria me desculpar por não ser um círculo, eu gosto de fazer reunião em círculo, geralmente, que tá uma coisa meio, né, é formação de cima para baixo, e de longe é isso. E aí no meio acadêmico eu sempre faço essa coisa do círculo, mas na próxima a gente faz. Então assim, a ideia é a gente lançar hoje a Web Rádio. A Web Rádio Ciclocultura, ela é um ponto do Plano Municipal de Cultura, né? Aliás, a Web Rádio é um ponto do Plano Municipal de Cultura, e a gente se juntando, conversando e tal. O Gustavo veio para Joinville faz pouco tempo, ali de São Paulo, se formou em produção musical, depois estou apresentando o teu currículo. E a gente começou a bater um papo, vamos tentar fazer algum desses pontos, alguma dessas ações do Plano Municipal. E aí a gente viu que a Web Rádio é um plano que é um plano em comum, tanto do setor de música como do setor de comunicação. E a gente bolou uma estrutura básica para a Web Rádio, né, e começou a experimentar ela na internet. Quer falar sobre... Vamos lá. Então, como o Marcos disse, eu sou de fora da cidade, estou aqui um pouquinho, quase 2 anos, e comecei a me envolver nesses processos políticos da cidade, tentar conhecer a cidade, exatamente por ser de fora, eu estava tentando me conectar com a cena local musical, né? Acabei chegando no coletivo Metranca, e do Metranca eu comecei a frequentar os fóruns e tal, e a gente bateu muito papo assim, sobre os processos, como a cena cultural da cidade andava, e a gente percebeu, por exemplo, dessa questão da web rádio, que era uma questão do plano, né? E que parecia tão simples, né? E de fato é um tanto simples, e também que a gente podia fazer com as próprias mãos, sem financiamento, né? Sem granas e sem expectativa do poder público, né? Para resolver, para solucionar essa parte do plano, né? E também a gente percebeu que a web rádio ela pode ganhar um status muito maior do que uma web rádio, né, comum. Ela pode ser um grande canal de comunicação da sociedade, mas principalmente dos artistas da cidade, né. Então esse foi o primeiro objetivo, era tentar trazer material das pessoas daqui e da região para que a gente pudesse divulgar essas pessoas, porque eu, por exemplo, sendo de fora, eu me perguntava onde eu vou conhecer essas pessoas, quem são as bandas que rodam. E uma das coisas que me intrigava muito, e que ainda é um ponto debatido sobre o fórum, é esse esvaziamento, né? Que, por exemplo, no site do Metranca tem um questionário sobre as bandas da cidade, né? Tipo, tentando mapear o número de bandas da cidade, e tem algo como 120, 130 artistas lá cadastrados, e eu muito me impressiono ainda de ver essa sala com tão pouca gente. Mas a gente percebeu que as ações eram necessárias, né? Tipo, pelas próprias mãos, para começar a entender de que a gente pode fazer mais pela gente mesmo, sem uma expectativa de outras pessoas, né? Ou sem expectativa do poder público. Então a gente tocou esse projeto, levantou ele, a gente recebeu eu diria uma pequena quantidade de material, até por esse cadastro que a gente tem. Eu diria que a quantidade de material que a gente tem é muito pequena ainda, né? Mas todo o material que a gente recebeu já está no ar, está rodando nesse canal. Ele é quase um canal experimental ainda. A gente já teve uma conversa com o pessoal de direitos humanos para ter algo como podcasts ou pequenas inserções ou até um programa deles, né? Mas para que esse canal comece a veicular na cidade, né? E eu acho que antes dele se tornar ela não é uma web rádio minha, ela não é uma web rádio do Marcos, nem do coletivo, nem de ninguém. A questão que eu percebo é essa, ela é para ser um canal comunitário. Então, se em algum momento alguém da comunidade chegar para mim e disser que quer programar ou quer colocar um programa na web rádio ou que quiser dar um discurso na web rádio, eu vou deixar. Eu acho que esse é o canal. E é muito importante que a gente divulgue esse canal. É importante que a gente faça pela gente. Ele está praticamente como um link experimental agora, ele está sem um processo de organização. A parte de programação do site é um pouquinho complicada, né? Requer alguns cuidados que a gente ainda não conseguiu ter, mas rapidamente a gente conseguiu botar ele no ar, ele funciona,
e ele pode ser um veículo de comunicação independente de tudo que a gente tem hoje. Eu acho que todo mundo aqui, pelo menos que está nessa sala, tem algum tipo de contato com a internet, ou está conectado, ou tem acesso a essa informação e pode usufruir desse canal, né? Eu acho que todo mundo que queira vir a somar para esse canal vai ser super bem-vindo. A nossa proposta agora, na realidade, é mostrar que o canal está aberto e quem quiser propor programa, que quiser propor um tipo de organização ou que queira trazer informação para somar esse canal, vai ser muito bem-vindo, né? E tá aí, aconteceu, já está no ar, funcionando. Agora a gente precisa, mais do que nunca, desse coletivo para entender quais são os interesses desse canal, né? E como esse canal pode nos ajudar a criar uma coisa que é o que eu acho que eu mais sinto falta em Joinville, que é uma cena, um mercado um pouquinho mais organizado, né? Que a gente possa começar a se organizar melhor como classe artística, né? Na realidade eu percebo até alguns outros setores, tirando a música, até já com uma organização um pouco melhor, mas eu percebo a música ainda que muito desorganizada. Não, na realidade esse não é um privilégio de Joinville, né? Mas eu entendo que é sempre muito difícil organizar a classe como um todo, mas eu ainda acho que é muito possível. E eu acho que esse canal pode ser um primeiro caminho para que a gente comece a agregar, né, conteúdo, valor e comece a divulgar essa cena que acontece em Joinville. A gente, só para vocês terem noção, a gente passou também no ELUSC, né, a Faculdade lá de Comunicação, e a gente já tem contato com o coordenador, ele já topou. A partir de semana que vem a gente começa a colher materiais do ELUSC, materiais do jornalismo mesmo, para que dentro da nossa web rádio a gente tenha uns espaços para jornalismo, né? Então, pô, é legal, uma comunidade e tudo mais, uma faculdade que produz isso às vezes para a sala de aula e às vezes não sai da sala de aula, né? E a molecada, o pessoal que entra na faculdade tem tanta produção, vai entrevistar alguém, às vezes pode entrevistar uma banda, mas não só restringindo ao cenário musical, às vezes matérias educacionais mesmo. Então, a respeito da fala, Fernanda? Gustavo, desculpa. A respeito da fala do Gustavo, de se criar uma unidade, né, acho que dos músicos da categoria, isso é uma coisa que vem se tentando há muito tempo, então eu acho que é difícil mesmo, não é uma coisa própria daqui, né? Eu já tive várias conversas com várias pessoas em relação a isso, eu não sou nem músico, mas é que é onde eu me identifico. Uma das coisas assim, que a gente chega à conclusão é o fato que a música, ela diversifica muito, né? Porque tu tem o cara, e por isso que poderia ter mais gente, pelo fato que daí tem o cara da orquestra, agora a gente tem uma orquestra, né? Daí tem o pessoal do rock, do hip hop, então a gente não consegue uma unidade em relação a isso, porque cada um tem seu interesse também, né? Porque cada um procura seu espaço, a sua, né? Porque eu acho que o segredo está em a gente conseguir fazer um guarda-chuva onde a gente consiga abrigar, e a web rádio eu acho que é o caminho, e outro caminho que eu vejo também é a gente ter um canal de divulgação dos eventos. Porque tem muita coisa acontecendo de uma forma muito espalhada e a gente não consegue unificar isso. Isso entra no fórum de comunicação até, né? Eu também já estive conversando por lá com algumas pessoas, já estive conversando com gente da área de jornalismo ligada à cultura, de que forma a gente consegue unificar a informação dos eventos que acontecem na cidade. A Fundação Cultural tem a agenda que sai toda quinta-feira, certo? Né? Eu acompanho, só que eu sei de muito evento que acontece que não está lá. Então eu acho que a web rádio a gente podia também centralizar e tentar unificar. De que forma a gente faz isso? Eu acho que essa parte do jornalismo da ELUSC é excelente. A sacada do CADH também achei excelente, porque lá tem muita gente comprometida com os movimentos populares que sabe o que está acontecendo, e a gente precisa de gente com gás, né? A web rádio, além de tudo, ela tem caráter comunitário, então você tem que ter uma linha para seguir. E
quem pode passar essa orientação para a gente, daí eu acho legal, o CDH é um ótimo instituto para passar para a gente, uma faculdade de comunicação, para explicar para a gente como a gente pode lidar com isso. Por exemplo, tem música, por mais que a gente, né, uma web rádio comunitária, mas se tiver alguma música, por exemplo, que discrimine algum tipo de pessoa, tem algum tipo de ataque, por exemplo, a minoria, esse tipo de música não cabe nesse espaço. Porque esse é um espaço de caráter comunitário, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Baseado em que a gente vai fazer isso? A gente não pode fazer baseado no meu gosto, baseado no gosto dele, tem que ser baseado em algo que já esteja estruturado. Aí que entra o CDH, aí que entra os parceiros, uma coisa que a gente conversou muito assim, ó, daqui a um tempo, quem sabe essa web rádio tem um conselho. Uma pessoa da arte maior, uma pessoa da Casa da Cultura, o Marcos, talvez não precise, tipo, daqui uns 5 anos, se a gente sair de Joinville, a web rádio está estruturada e tem um conselho que cuida dela, sabe? Porque a web rádio, na verdade, eu vejo como um instrumento da gente tentar unir, né? Exato. E porque a gente precisa é isso. E assim, é o que eu sempre bato na tecla. O músico precisa de palco. Entendeu? Precisa de espaço. Ele precisa de espaço. Ele precisa mostrar o trabalho dele, né? Isso o professor de música também, a gente toca, né? Eu vou aproveitar já essa deixa, Cris, para levantar uma coisa que eu venho, na realidade, até incomodando o Marcos já há muito tempo, e que eu acho que até já se passou tempo demais para argumentar isso, que é uma coisa que eu tenho comentado muito, que eu acho, inclusive na última reunião do Conselho, alguém levantou e disse que Joinville precisava de um grande teatro. Eu tenho minhas ressalvas. Eu tenho as minhas ressalvas também, mas eu concordo, Joinville precisa de um grande teatro. Menos farmácia e mais teatro. Porém, acho que toda cidade precisa de um grande teatro. Porém, eu levanto outras questões que são, um grande teatro vai custar quanto por ano? Quanto custa a manutenção de um grande teatro anualmente? Quem é que consegue alugar um grande teatro? A outra questão é, esse grande teatro vai servir para artistas provavelmente de fora de Joinville. Não vai servir para a cena local. E uma coisa que eu tenho batido muito na tecla é que eu acho, na minha opinião, que a música de Joinville precisa de um espaço como a Ajote tem um galpão, Sim. como a Plage tem um galpão na Cidadela Cultural. Por quê? Porque, por exemplo, assim, sem um espaço, a gente não tem um local de encontro e que a gente possa buscar informação e organização. Porém, essa questão da web rádio, a gente tem uma web rádio, mas a quem que ela pertence? Aonde tu vai buscar informação sobre ela? Sendo que se a gente tem um espaço, e que eu gosto de dizer que hoje a gente precisa de um espaço multiuso, que não precisa ser grande, mas ele precisa ser multiuso. Ele pode ser um lugar de encontro para essas reuniões, ele pode ser um lugar onde o artista procure a gente para fazer um pequeno show, para fazer um ensaio aberto, porque, por exemplo, eu percebo a do teatro ali, a Ajote super organizada, como tu vê, eles têm lá o Verão Ajote, que eles fazem os espetáculos no verão e tem uma agenda. Por que a música não tem um espaço desses? A Ajote começou se organizando, lógico, tem uma associação, né? A Associação Joinville e a Ajote, que eles começaram se organizando há muito tempo, né? Eles têm um estatuto, tem tudo. E quando é o teatro da Ajote abriu para a música, para uma discussão que eu fui levar lá dentro, pelo espaço que a música não tinha. E se apresentar em um lugar pequeno, porque na época eu queria fazer um show e não tinha, eu queria um show pequeno para 2 dias, eu queria 2 dias, eu não tinha grana para alugar o Juarez, não tinha pauta, porque o Juarez, a pauta do Juarez é um só, né, e não tinha pauta. Eu fui conversar com a Ajote. E naquela semana que eu fui conversar, eles tinham feito uma pauta na reunião deles e tinham pensado nisso. E daí eles abriram. E a gente fez o show da Clara Mestiça lá, que foi um sucesso. A gente lotou os 2 dias. Então, assim, eu acho que a gente teria que começar, eu acho que teu questionamento está certo, e acho que a gente tem que começar. Nós temos uma web rádio, nós temos um espaço virtual, agora a gente tem que pensar no espaço fixo. E a gente pode pensar até na casa de alguém, tá? Como na casa de alguém? Sei lá, no espaço do terreno de alguém, um galpão de alguém. O que eu acho. E depois a gente tentar ver quanto a. Porque assim,
A Jote é uma sessão, tá? Mas não tá uma coisa assim, se alguém um dia resolver fazer alguma coisa naquela cidadela de alguma forma, eles perdem, né? Não é uma coisa deles ali. Sim. No sentido de... Porque nem a Antártica tá legalizada, assim. Lá é um... Coitado, é uma coisa louca, né, para a cidade. O que eu percebo é que a gente tem essa necessidade hoje, porque é isso. É tipo, eu sou produtor musical, músico, trabalho com teatro, trabalho com música principalmente, no meu foco. Mas, por exemplo, assim, hoje se um artista me procura, eu não tenho... vamos supor, eu quero fazer um trabalho com um grupo de hip hop que não tem dinheiro. Eu tenho todo um estúdio dentro da minha casa, mas eu não posso botar a turma gravada dentro da minha casa. Mas eu posso, se eu tivesse um espaço ou um galpão como aquele, eu faço um disco tranquilamente lá dentro e te digo, vai ser das coisas mais legais que vão aparecer. Eu tenho capacidade disso. E muita gente tem capacidade aqui nessa cidade para isso. A gente isso. se movimentar nesse sentido de conseguir um espaço, começar a conversar aí, com as pessoas, sei lá como é que faz isso exatamente. também. Aí, meio fora de forma, mas... Não, mas é nesse sentido que vem a Web Rádio. Descobri. A Web Rádio ela é uma provocação pra gente. Ela é uma ação do Plano Municipal de Cultura, assim como o espaço próprio para a música também é. O espaço próprio para a música também Eu acho um espaço legal para a gente levar essa discussão na conferência, tá? Sim, mas com certeza. Porque a gente vai assim, debater os pontos. ser o nosso foco, no espaço onde a gente se reúna e consiga ali alimentar essa cadeia produtiva que é a música. Como por exemplo assim, ó, o Rodrigo é músico da cidade, o Rafael é músico da cidade, tem Tim, sabe? A gente tem tantos músicos. Sim, nós temos nome para eles, temos força, só que a gente tem que se unir mas o Boca Grande não pode ser um só, tá? Mas eu digo assim, nem pela força, é pela quantidade de artistas legal que a gente tem aqui. Né? E não tem espaço para essa gente. É porque a gente precisa se unir. Exato. Bom, eu acho que o foco na conferência, nós temos que bater nisso. Eu acho que é um E assim, em conversas, mesmo com as lideranças, entendeu? Eu acho que a gente precisa de espaço, a música precisa de espaço, a música... Sem contar que a gente tem um grande trunfo também, outro, que eu acho que a gente pode bater também, é o fato de que nas inscrições SINDEC a música ganha sempre. Sim, é sempre o setor que mais vê. Vocês podem olhar lá as modalidades, é o que mais tem a música. Por quê? Porque a demanda é maior. Entendeu? Então nós temos demanda. Então, e assim, se a gente conseguir um espaço, a gente mesmo, um leva uma cortina, um leva um caixote, um leva... Dentro do fórum, dentro da conferência, da quinta conferência, um dos eixos, me ajuda Simone, um dos eixos temáticos é gestão pública da cultura, o eixo que eu vou participar como mediador. Qualidade democrática da gestão pública. Isso. Então eu acho que é algo que se encaixa muito para trabalhar justamente a gestão de espaços como esses. Né? Então eu acho que a gente pode, talvez dentro do eixo, trabalhar isso e a gente tem já algumas ideias montadas dentro da pré-conferência para levar para a quinta conferência que acontece no final do mês agora, mas a gente não fica limitado a isso. Dentro da conferência a gente pode trabalhar. E aí que entra a Web Rádio Novo como uma espécie de provocação para a gente. Volto, essa aqui é uma ação dentro do plano municipal, assim como os espaços públicos. Quais são os espaços públicos que a gente tem na cidade? A gente tem a Cidadela, a gente tem a antiga sede da prefeitura também, né? Eu passei por ali sexta-feira passada e tinha 3 caminhões fazendo frete, tirando coisas lá de dentro. Lá virou depósito. Então, mas assim, mas estão tirando, começando a mexer lá dentro. Então provavelmente, logo aquilo deve ser ocupado. Estação da Memória também, enfim. Sabe por quê? Porque a Estação da Memória tem um projeto antigo. Quando ela foi revitalizada, ali era para ser a Estação da Música. Sim, para ver, existem vários espaços. Então acho que a gente podia fazer uma visita na Estação da Memória, falar com o coordenador lá, quem é o coordenador lá é o bicicleteiro lá, o Walter, entendeu? Eu acho que começar a rede... ver se tem uma salinha lá. Tem uma. É que o problema lá é a acústica também. Bicicleta? Enfim, se fizeram lá o Museu do Ferro de Passar, né? Esse é o problema. Enfim, né? É esse o problema. A gente tem... Porque assim, os caras são organizados, entendeu? Exato, mas o que falta pra gente? Justamente essa organização. Eu queria falar mais. Eu queria trazer um questionamento. Se vocês pensam em ter um espaço, a consequência disso é ter uma organização dos músicos, né? Exatamente. Porque esse espaço,
gostaria que esse espaço seja cedido pela prefeitura. Tá, vai ser cedido a quem? Exato. A associação, né? A Da associação. AMUG, né? Que é a única Então, associação que tem. qual que é a associação organizada? É a AMUG, né? É a AMUG. O problema da AMUG é que, assim, quem é o representante de tudo, Rafael? Da AMUG hoje? Não, o representante é o Anderson. Você está falando na reunião que é o único que tem da música que gerou. O problema da AMUG é assim, ó, é que eu já fui em reunião da AMUG, tá? Eu acho que quando o Rafael não estava ainda no seu melo. Eles entraram numa vibe de querer, não sei o que de farmácia, convênio com farmácia. Aí eles... Aí eles ficavam bravos porque o músico não ia procurar isso. Bom, se o músico não procura, porque ele não está doente, né? A gente Ainda bem, né? Que bom. A gente precisa, então, assim, o conceito de associação é complicado, entendeu? Então, Mas tu tem razão. A gente tem que entrar para uma associação. A gente não pode ir avulso. Tá. Né? Mas pode ir pelo próprio setorial de música. mas é isso que eu ia falar. Ah, é, né? Entende? Isso que a gente está fazendo, O setorial de música. o próprio, isso aqui, ó, E daí a isso que música já é vem uma junto, organização. entendeu? Entende? A música vem junto se a gente está fortalecido. Eu acho que quem quiser. Vamos lá, então. Acho que quem quiser ver junto. É. Mas o que eu acho muito importante. Como setorial. O que eu acho muito importante é que assim, ó, se a gente consegue esse lugar, eu acho que a gente vai inclusive começar a dialogar com outras cenas artísticas, entendeu? Como por exemplo, Sonho, né? tipo de conseguir levar a música para dentro do teatro, de daqui a pouco ter os músicos locais tocando a trilha ao vivo. Da parede desse espaço também ser uma parede de exposição, Exato. sabe? Tipo, A gente tinha que falar agora, tem 2 conselheiros aqui que estão se candidatando, acho que é um de Araguaia e o outro manda aqui, né, para conselheiro federal lá, né? Sim. Nacional, né? Então- O Nelson é um músico Enfim. de composição de teatro. mas vocês entendem que essa necessidade de um espaço próprio, ela é motivada por demandas, né? Assim como a web rádio também é motivada por demandas. Todas essas demandas, elas viraram ações do Plano Municipal de Cultura, né? Então, assim, a gente tem que suprir essas demandas, a gente tem que se organizar, né? E tomar um espaço próprio para a área da música, fazer a web rádio acontecer, criar o totem de divulgação para espalhar pela cidade cartazes. Eu, assim, ó, quero defender a MUG, mas... Não, a gente não está Não, eu sei. fazendo uma Mas assim, leitura. eu participei já de algumas reuniões da MUG, e o que eu percebi? Primeira coisa, é extremamente difícil conseguir reunir músicos. Sim. Eu vejo aqui como a escola. Para você colocar os músicos sentados para te ouvir, eles não querem saber disso. Não querem saber da... E esse é o grande erro do músico, eu acho. De não se organizar, de não organizar um currículo, não fazer uma foto profissional, porque o músico precisa vender sua imagem. Exatamente, quando se fala em associação, as pessoas têm que contribuir. Eu não sei como é que funciona com a JOT, mas eu imagino que todo mundo que está associado à JOT paga alguma coisa. Eu acho que paga. Paga, né? Tem valor. Então assim, ó, Eu não sei. para você organizar qualquer classe, você precisa de contribuição. Né? Eu sou advogado, tenho que pagar lá para a OAB, eu sou dentista, tenho que pagar a CRO. Todo mundo tem. Então, assim, o músico tem que pagar. A MUG foi para esse lado de buscar benefícios para o cara ter vantagem em participar. Eu estou pagando 50 pila por ano, mas eu tenho alguns benefícios. Outra coisa que eles fizeram foi eles conseguirem aprovar alguns projetos que as bandas tocam, eles espaço autoral. espaço autoral. Né? Aí para poder participar tem que ser associado, então tentar amarrar assim para o cara. Então eu vejo que assim, um espaço desse é um baita de um benefício, entende? Como na OAB, você como advogado, você tem todas as cidades tem lá um escritório, sabe, conjunto. Então, eu estou lá em Jaraguá do Sul, eu posso ir lá usar naquele escritório, porque aquela estrutura é bancada pela Mas eu OAB. concordo contigo, acho que tu fez uma leitura bem legal e é isso mesmo. Só que é bem diferente de comparar um músico com um advogado. Né? Não, eu estou dando referência. estou dizendo assim, porque a classe do músico, ela mata um cachorro todo dia. Quem vive da música? Eu estou falando isso porque é um universo que eu participo e vou atrás para conseguir lugar para tocar, entendeu? Então o músico, eu acho que uma de ser desarticulado
é o fato que ele tem que estar matando um cachorro a cada dia. Sim, Entendeu? é Conseguindo seu espaço. Ai, vou tocar, eu preciso tocar, mas não tenho som. Ah, o meu som estragou. Ah, o dono do bar não me pagou o cachê. Gente, é uma relação promíscua com o mercado. E isso que tu Ai, falou. você, né? Então eu acho que essa é a falta também da... O que eu queria colocar é o seguinte, tá? Para você conseguir uma associação, né? Você unir uma classe, essa classe tem que contribuir. Para você conseguir a contribuição, você também tem que ter a contrapartida, né? Então, unir tudo isso, né? Você organizar o setor, você buscar criar um espaço para o músico, a própria associação lutar pelo músico. Só que assim, o difícil é conseguir fazer esse elo, assim, sabe? Eu acho. Você conseguir fazer assim, ó, pessoal. Gato, né? Sabe, porque eu já vi assim, ó, nas reuniões na MUJ, eu mesmo já tentei aqui com os professores trazer, né, olha gente, tem esses benefícios, né, então eu acho que é vantagem, então daí a pessoa, o momento da verdade é colocar a mão no bolso. Sim. É o momento da verdade. Se Então, fazer, meter a sabe, mão no então bolso. assim, todo mundo acha lindo, que legal, tal. E aí, vamos se associar? Fica... Mas Porque, eu acho que então, sabe, o lance de meter eu acho que esse a mão no bolso. é o desafio de vocês, entendeu? Mas meter a eu mão queria no falar um bolso. pouco sobre a música, assim. É um assunto que eu acho que é bem complexo, como acho que todo mundo já notou. E dá para falar tranquilamente 3 horas sobre isso aqui hoje. Mas Ou mais. Eu sei que a gente tem outra pauta e eu também fiquei aqui ouvindo vocês e me segurando para não falar, porque eu sei que se a gente entrar nesse assunto, eu acho que a gente só fala disso e não fala mais de nenhum outro assunto da pauta. Eu estou na MUJ desde o início, que foi em 2006, e realmente é muito difícil reunir as pessoas. Durante anos e anos a MUJ oferecia benefícios sem cobrar anuidade, indo na contramão de outras entidades, porque a gente não queria afastar ninguém, não queria trazer as pessoas, vinham participar, vinham discutir e tal. E assim, eu acho que ao longo do tempo, alguns foram cansando, eu acho que eu sou um deles. Tenho uma filha pequena em casa agora, enfim, tem outras coisas. Eu acho que é um ideal que tem que ser buscado permanentemente, mas talvez a força, a gana que se tem no início, com o tempo vai se cansando, assim. Muitas coisas que foram discutidas e que foram brigas se tornaram metas do plano. sim. E isso já faz 6, 7 anos. A O gente plano fazia continuou lá. reunião de plano com a MUJ, eu lembro a gente reuniu, né, Beto, aquela vez que Um monte de gente, o pessoal 30 ia. pessoas, 40 pessoas. super animado. Não, Tal. teve momentos, teve picos. E daí o plano foi lá, foi discutido, se buscou no que diz respeito ao poder público, a contrapartida do poder público. Essas coisas não aconteceram e daí acho que as pessoas foram cansando, também foi se esvaziando um pouco e se enfraquecendo esse movimento, que, como eu disse, eu acho que tem que ser permanente, vem novas pessoas com novo gás e uma hora a coisa acontece, né? É isso aí. Mas, assim, durante muito tempo se tentou conquistar benefícios, descontos. Pô, loja de instrumentos, quem não precisa comprar corda para o violão, para guitarra, tu não precisa. E se pode pagar com 10% de desconto, não é legal? É legal, maravilha, conseguiu desconto. Daí dentista e tal. E o Melo tinha muito essa coisa assim, assistencialista mesmo, eu acho, era uma Mas era a característica verdade dele. dele, né? Era a verdade dele. era a maneira dele ver o músico como um cara que matava um cachorro, um leão por dia e que não tinha saúde, não tinha plano de saúde nem nada. Então, assim. músico que não é registrado como uma empresa, por exemplo, você está registrado de uma empresa, então você tem plano de saúde de uma empresa, tá? Exato. Músico no nome realmente autônomo não tem isso. Então essa questão dos benefícios era muito uma coisa do Melo, assim. Que depois que ele saiu mudou um pouco, se tentou de uma coisa mais prática, fazendo mais eventos e tal. Mas assim, era muito difícil, acho que continua sendo, não dá para desistir. Mas assim, isso explica um pouco, assim, acho, a distância que existe em termos de conquistas na área da música, como organização para os outros segmentos. Né? Os outros segmentos eles têm talvez um número menor, com isso mais coeso, pessoas mais dispostas a se doarem, que você não ganha nada para participar disso, para ir numa reunião semanal, quinzenal.
assim, brigando por algo O difuso. salário é ótimo. Pintou até a barba, né? E, né, acho que, enfim, então assim, Eu acho que falando não dá pra brevemente, resistir, né? né? Talvez dê pra fazer, Marcos, assim, numa outra Eu ia sugerir isso. chamar o Dresch, Sim, sim. eu venho aqui também, Sim. a gente fala, por exemplo, já foi feito um ofício para que o município cedesse um espaço na cidadela, isso já foi feito, né? Já. 3, 4 anos atrás, foi discutido, né? Uma das reuniões eu até estava, Sim. e enfim. Esse é assim, então assim, é um assunto bem complexo, eu acho que por uma questão de justiça, assim, e por eu não deter todas as informações do que foi feito, e antes de se fazer qualquer tipo de julgamento, eu acho que seria legal se chamar, porque em tempos recentes, de 2, 3 anos para cá, eu tive uma atuação bem distante, assim. Então, muita coisa que pode ter sido feita, eu talvez não saiba precisar, assim. Mas eu acho que talvez seja legal, sabe? Até para aproveitar o que não deu certo. Até para saber como é que foi o caminho que eles fizeram. Até que ponto a MUGE falhou e errou em decisões que tomou no passado. Enfim, né? Então é isso que eu queria falar brevemente, porque eu sei que é uma pauta bem complexa. Eu acho que tem que chamar a MUGE, sim, para isso tudo. Eu vou só tentar amarrar para a gente conseguir vencer o nosso tempo. É o seguinte, para vocês verem, tudo que vocês levantaram aí, por exemplo, do cachê que se recebe, existe na Câmara dos Deputados, está no Senado, já não sei, uma lei do governo que é para ser aplicada, tem alguns estados que já aplicaram, né, São Paulo já aplicou, mas que em Joinville faria uma diferença absurda, que é a casa fazer um cover para o músico, independente de quantas pessoas tiverem na casa, ele vai ter noção do valor que ele tem que receber. Né? A gente sabe que tem casos de casa noturna em Joinville que cobrava de cover do público quase R$ 1.500, R$ 1.700 e o músico recebia R$ 50, R$ 100 para tocar na noite, né? Então assim, isso não pode acontecer, né? Esse é um exemplo, mas é um exemplo que demanda o quê? Demanda uma sociedade... exato, isso, sindicato. Tem então, assim, coisas que a associação não tem. O que é isso? Prerrogativa jurídica de Exato. em nome do... O que isso demonstra? Que a gente precisa de uma noção de trabalho. O músico, o artista, ele é um trabalhador. Falta esse tipo de noção, sabe? Justamente porque para unir a classe, a gente é uma classe trabalhadora. Eu concordo plenamente, eu acho que essas coisas, ganhos sindicais, o dentista, né, tudo isso, acho que faz parte do trabalhador. Eu acho que tem que ter, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas que faz o trabalhador se reconhecer como trabalhador. A partir do momento que ele souber a quem recorrer, no caso dele não receber o cover que o bar arrecadou, a partir do momento que ele tiver eu acho que começa a ter esse sentimento de união, justamente para se levantar até um espaço próprio, para se botar na prática uma web rádio, sabe? Eu acho que isso, a MUGE pode participar, o Fórum de Música pode participar, o coletivo lá, não sei das quantas, pode participar, uma associação de bandas, a orquestra. Eu acho assim, não precisa de uma entidade só puxando isso. Eu acho que é aí que a gente entra no dilema. A gente tem mania de às vezes empurrar tudo para uma entidade só resolver. Eu acho que a MUGE, ela fez um grande trabalho recolhendo todas essas demandas que se transformaram no Plano Municipal de Cultura. Mas eu acho e a partir que daí, tem o guarda-chuva. Claro, tem que ter o guarda-chuva. Mas assim, com certeza. Mas assim, o Fórum de Música não é a MUGE, assim como o Fórum de Teatro não é a JOT. Sabe? São várias instituições que devem se unir. Talvez realmente, se a MUGE puxar isso para ela já ter um histórico na cidade, seja muito mais fácil. Os convites são feitos. A gente pode tentar fazer formalmente de novo para na próxima reunião rolar esse debate. E eu acho que é super importante isso acontecer. Todas essas entidades se juntarem, né? Talvez com uma puxando mais, com a pessoa que detém um pouco mais de conhecimento da cidade, para fazer com que isso aconteça, né? Só complementar um pouco desse último círculo aí rapidinho, eu acho que é isso, a gente não descarta nem um pouco, inclusive, conhecer todo esse processo que a MUGE levantou, ao contrário, acho que eu lamento que desde que eu participo dos fóruns, nunca teve de fato alguém falando sobre a MUGE, alguém de dentro lá explicando como é que funciona, o que já foi feito, o que não foi, mas também sobre essa questão de organização de classe, de que tem que meter a mão no bolso, que tem que só funciona assim. Pode ser meio utópico da minha, ou até ingênuo da minha parte, mas eu não acredito que tenha que ser só assim. Eu acredito
que se a gente conseguir vislumbrar uma coisa nesse processo de organização de classe, eu acho que cada um dá um pouquinho do seu trabalho já é suficiente para se organizar. É o suficiente. A gente tem como fazer sem botar a mão no bolso. Eu acho que isso tem que ter um plano. E o botar a mão no bolso, eu acho que passa também, até de uma forma organizacional. Exato. Tá? Mas eu acho que se a gente botar como meta, foco, o espaço traz. Eu vou te dizer que a gente já está no processo. Não acha que o espaço traz? Mas, gente, Eu acho que o espaço traz porque, primeiro, se tu tem um espaço e daqui a pouco, por exemplo, a questão é, por que o fórum está vazio? Por que não tem a Moji aqui? Por que não tem outros músicos aqui? É porque eles não... De fato, as pessoas cansam de não conseguir nada. Mas se daqui a pouco a gente consegue esse espaço e daqui a pouco, no final de semana, o Dentinho faz um show. A banda do Rodrigo, no outro final de semana, vai lá e faz um show. E a gente começa a criar um pequeno mercado, que por menor que seja, eu tenho certeza que os outros músicos da cidade vão vir. Porque o que as pessoas daqui precisam é de um espaço que eles consigam... eu não estou dizendo que a gente vai fazer acontecer a banda do Rodrigo. Não. A gente vai ter um espaço que é público. Que se o Rodrigo quiser chegar e organizar o show da banda dele, para mostrar o disco novo, para mostrar o trabalho dele, ele vai ter direito a esse espaço. A gente vai ter que se organizar para adequar esse espaço para o Rodrigo. A gente tem contato de gente de som, eu posso levar um sofá da minha casa, alguém pode trazer uma cadeira. A gente pode fazer um coletivo e botar esse espaço a funcionar. Não é complexo isso, eu acredito. Mas a gente precisa se organizar no mínimo. O mínimo. Eu acho que a gente precisa saber se... eu acho que um dos pontos é chamar a Moji e fazer um relatório de tudo. Porque eles têm... A Moji fez uma reunião no começo do ano, ela apresentou um relatório, falou sobre os novos planos. O Anderson até compartilhou o cartaz aqui do fórum, né? Eu acho que é só um processo assim deles virem realmente a próxima. Não, a gente já encaminhou, a gente recebeu tal resposta, para a gente pegar dali, não começar do zero. O Zentinho queria falar, Zentinho. Sobre toda essa, a gente fechar esse parágrafo, essa desorganização que nós temos na classe, a gente está pagando por um erro cometido há mais de 30, 40 anos atrás. Quando a maioria dos músicos, até músicos hoje que tocam, foram a favor de nunca pagar mais a ordem dos músicos do Brasil. Ali começou a derrocada. Por que os advogados, os médicos, todos têm a ordem deles? É um exemplo. Porque a ordem dos músicos era que ia dar esse patamar para a gente. Exatamente. Você pagava R$90 por mês, hoje, agora, por ano, e achava que era demais, gente. Agora, essa coisa poderia mais tarde virar a ser lei, porque daí você tinha mais força. Ah, mas o cara que está lá em cima, um vagabundo, não importa, mas o importante é que tenha, na parte organizacional de tudo isso, tem uma pessoa como vocês que são advogados, não, agora nós vamos fazer uma baixa assinada aqui, vamos levar isso aí, isso vai ter que virar lei. Agora nós não temos mais por causa disso. Nós estamos pagando hoje, que nós estamos comentando aqui, pelo erro cometido há 30, 40 anos. Mas é Abramos agora. Inclusive... Não, é Abramos cuida de outra coisa. Direitos autorais. Abramos não é uma ordem oficial. A gente fala certo, porque a Ordem dos Músicos do Brasil seria um órgão legalmente competente para cuidar, como nós falamos, quando o músico não recebe da casa, ou quando acontece qualquer coisa que não... Mas existia agora perguntando para vocês que vivenciaram de fato isso, existia uma efetividade nessa questão? Eu cheguei a tocar aqui no shopping, que era obrigado a você levar a nota contratual. Você tinha que ir lá na hora dos músicos, comprava a nota contratual e assinava a nota contratual com o número da tua MB e tinha isso, você só tocava ali se tivesse. Por quê? Porque o shopping também exigia, porque tinha que saber para aquele dinheiro está indo para quem. Como é que tu vai pagar um cachê uma baixa nos condôminos ali? Porque aquilo ali é um condomínio. Então, isso existia, cara. Querendo ou não, como você poderia recorrer, como ele está dizendo. Sabe? Ah, bicho, eu levei
pau no cachê. Eu já fui multado porque esqueci a carteira. Isso foi em Curitiba, Maringá, não sei. No hotel. Fui tocar no bar, esqueci minha carteira de música, chegou lá o cara. Eu confesso que quando eu fui procurar sobre a Ordem dos Músicos, o que eu vi foi muitas críticas à Ordem dos Músicos por uma questão de semear a liberdade de expressão, por ser uma coisa criada, por ser uma coisa ditadura, assim, pós-ditadura. Passou por a Ordem dos Músicos foi criada num momento de tensão na política brasileira, então pode ser que ela tinha essa questão mais burocrática, mas na época que eu pesquisei, apareceram muitos indícios disso, que também era uma maneira de saber o que músico ia tocar ou não, se podia liberar ou não. Teve todo esse processo. Mas o mais importante disso que nós estamos comentando hoje, por exemplo, se nós tivéssemos hoje, poxa, tu tem um documento que ele tem, principalmente uma coisa que hoje você tem que ter. Cara, pode ser, mas se eu estivesse pagando a Ordem dos Músicos até hoje, poderia hoje recorrer com aquele meu documento, comprovando aquilo que eu paguei, eu poderia, quem sabe, me aposentar como músico. Sim. Agora, hoje não tem mais função. Tu reza isso. O problema, gente, tu tocou um assunto muito polêmico. Porque a Ordem dos Músicos é muito antiga, mas foi para se fortalecer dentro de uma antiguidade, isso aí que a gente chegou a tocar no assunto, e nesse momento ela se aparelhou de tal forma. Sim, ela perdeu a essência. Exatamente, que aí é o seguinte, ela virou símbolo de autoritarismo, entendeu? Sim. Ela perdeu força depois. Foi onde ela perdeu força, eu acho que. Exatamente. Sem contar desvios de gestões, as pessoas tudo perdia a crença na música. Que é outra coisa, mas foi uma coisa que Sim, exatamente. Gente, então assim, eu acho que a gente tem um monte de exemplo para não fazer igual, né? Exato, e aí eu queria um monte de puxar... exemplo para seguir adiante. Eu queria puxar uma brecha, a gente está falando de uma instituição que nos represente a nível nacional, que a gente possa recorrer. Mas uma coisa que eu fico muito feliz, só em contar aqui que tem mais de 4 pessoas, eu já fico feliz, porque eu comentei isso na última reunião do Conselho. Quando eu entrei no fórum, a reunião que eu participei, a primeira reunião que eu participei, fora quem já era representante, tinham 2 pessoas. Ao todo tinham 4 pessoas na reunião. E aí eu já comentei com o Gustavo, a gente já tentou fazer a reunião, teve fora que a gente fez que também tinha 4 pessoas, que a gente não aceitou. Não, a quantidade de música que tem em Joinville, a gente não aceita uma reunião com menos de 5 pessoas, né? E aí assim, agora, a gente não está aqui, estamos em 9, 10, 15 pessoas, mas a gente está gravando para tentar alcançar um público diferente, sabe? A gente está fazendo aqui hoje, talvez amanhã a gente faça em outro lugar, por quê? Só o fato de ter essas pessoas aqui, né, e ter aumentado o número, ele é muito representativo. Na pré-conferência municipal, a gente teve quantas? Umas 20 pessoas? 20, 25, por aí. E teve bem diversificado, eu acho isso bem importante. Isso, exato. Então, isso é muito interessante. Então, isso significa o quê? Teve orquestra, né? Teve professor. Teve professor, teve gente que, enfim, a Pliva, teve gente do erudito, teve gente do rock and roll, teve gente do hip hop. Um ou outro representante que vier, isso já enriquece de uma forma o nosso debate absurda, assim. Então, por isso que eu acho que a gente está tendo um ganho, talvez a gente não enxergue isso agora, porque a gente, né, como ser humano, a gente tem muita expectativa de realizar amanhã as nossas ações, mas eu vejo já que na reunião que eu participei, da primeira reunião que eu participei ano passado, ano retrasado, para essa agora, eu já vejo um ganho, um amadurecimento, um debate muito grande. Hoje a gente está aqui com um ponto do plano municipal, que é a web rádio, a gente está debatendo outro ponto, que é estabelecer um espaço próprio, a gente está conversando sobre processos que a MUD já passou, então a gente está amadurecendo de uma maneira que eu acho que os próximos passos agora é o botar em prática, né? Que é o que a gente falou. A gente tem o plano municipal, a gente está conseguindo atingir um público que talvez antes a gente não conseguisse, ou tem esses picos, né? Em algum momento a gente conversa com as pessoas, em algum momento as pessoas cansam, mas eu acho que está chegando um momento que é um momento natural até do próprio plano, que o plano ele tem em si 10 anos para ser concluído, que a gente vai ter que botar a mão na obra, assim. Então a gente conversa assim, aos pouquinhos, o que a gente pode fazer? Vamos juntar, vamos na comunidade, vamos no bairro. Eu acho que agora é o momento de, vai liberar o espaço da antiga sede da prefeitura, então agora é o momento de ir lá no bairro panfletar depois da missa na igreja, panfletar na associação de moradores, panfletar lá no grupo de hip hop, chamar o pessoal da UJ, chamar essa galera e agora abaixa-se nada, a gente quer um espaço na antiga sede da prefeitura, a gente quer um espaço
na cidadela, já foi feito abaixo assinado, ótimo, vamos lá no protocolo da prefeitura, vamos ver que ano que isso foi protocolado, qual é a resposta, né? Porque eu acho que a gente tem que, antes que caia de maduro, sabe? A gente tem que ir lá, pegar essa semente que a gente plantou já lá no Plano Municipal de Cultura e correr atrás dela. Eu acho que é o que está ocorrendo isso aos pouquinhos. Então, voltando, né? Se a gente não tem uma ordem dos músicos eficientes, atuantes, a gente deixou, a gente tem algum tipo de instituição a nível municipal que a gente possa recorrer. A AMUG, o Fórum Municipal, o Conselho, e essa é a nossa função aqui hoje. Mostrar para vocês que existe uma instituição, existe um momento comunitário ali de participação da sociedade civil, que é o Conselho, que é o Fórum de Música, onde a gente pode, é uma possibilidade, não existe só essa possibilidade de conseguir um lugar com a música, mas é uma possibilidade de a gente conseguir. E talvez por eu ser jovem e ainda ter energia, nos últimos 2, 3 anos eu tenho visto que essa é uma possibilidade bacana. Estou me empenhando por isso. E eu acho que daqui vai sair, acho que muitas mãos para conseguir esse espaço próprio para a música. Eu acho que até a próxima reunião do fórum pode ser esse ponto. Hoje a gente estava para falar da web rádio, acabou entrando nesse ponto, mas eu acho que pode ser exclusivamente um espaço para música a próxima reunião. Se vocês acharem legal, se vocês concordarem, a gente pode debater isso e já vim pautado, assim, já vim com notícia sobre a antiga sede da prefeitura, vim com notícia da MUG. Tu falou, né, sobre o espaço da música, acho que cada um aqui, sei lá, botar no Face alguma coisa, já para poder ajudar a divulgar mais, entendeu? Tentar chamar mais música, reunir mais gente, né? Compartilha e dá like. Por exemplo, só para a gente já se adiantar, agora no mês de outubro, que dia vocês achariam que é legal a gente fazer a reunião para tratar do espaço da própria música? A gente tem a agenda aqui, hoje é dia 29, a gente teria dia 13, 20, 27, outubro já tem a conferência. Quando é que é a conferência? A conferência é dia 20,